Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? Você já sentiu que o mundo ao seu redor é uma construção, uma narrativa cuidadosamente tecida para moldar sua percepção? Imagine-se diante de duas pílulas. Uma azul, que te permite permanecer na ilusão confortável, e uma vermelha, que te desperta para uma verdade incômoda, porém libertadora. Qual você escolheria? Essa é a essência da analogia da Matrix. Um filme que transcende o entretenimento e nos convida a refletir sobre a manipulação da realidade. Não se trata apenas de conspirações mirabolantes, mas sim da sutil influência exercida sobre nossas mentes, desde os padrões de consumo até as crenças que moldam nossa visão de mundo. Estamos, muitas vezes, programados para concordar, para aceitar passivamente as verdades impostas, sem questionar a sua origem ou a sua validade. Mas existe uma saída. Existe uma pílula vermelha que pode nos libertar dessa matriz mental, e ela se chama filosofia. A filosofia, em sua essência, é um convite à dúvida, à investigação, à busca incessante pela verdade, mesmo que essa verdade seja desconcertante. É a coragem de questionar as premissas, de desafiar o status quo, de pensar por si mesmo sem se deixar levar pela correnteza da opinião pública. Nietzsche, um dos maiores pensadores da história, nos alertou sobre a vontade de poder, a força motriz que impulsiona os indivíduos e as instituições a manipular a realidade em seu próprio benefício. Para Nietzsche, a chave para a liberdade reside na transvaloração de todos os valores, ou seja, na capacidade de questionar e reconstruir o nosso sistema de crenças, de acordo com a nossa própria razão e experiência. Mas como podemos, na prática, evitar a manipulação e pensar por nós mesmos? Como podemos desenvolver a nossa própria bússola interna, capaz de nos guiar em meio ao turbilhão de informações e influências que nos bombardeiam diariamente? Essa é a jornada que iremos trilhar juntos, desvendando os hábitos dos pensadores que se libertaram da matriz e construíram a sua própria realidade. Você está pronto para tomar a pílula vermelha? Que verdades desconfortáveis você tem evitado encarar? O primeiro hábito dos pensadores independentes é a desconfiança do óbvio. Não se trata de ceticismo paranoico, mas sim da arte da suspensão do juízo, da capacidade de colocar em xeque as verdades que nos são apresentadas como inquestionáveis. Por que aceitamos certas informações sem pestanejar, enquanto outras são recebidas com resistência? Muitas vezes, somos vítimas de vieses cognitivos, como o efeito halo, que nos leva a generalizar uma impressão positiva sobre alguém ou algo, tornando-nos mais propensos a aceitar suas ideias sem questionamento. A publicidade, a política e até mesmo as relações pessoais se aproveitam desses atalhos mentais para nos manipular. Para combater essa tendência, proponho um exercício prático. Diariamente, identifique uma crença que você considera óbvia e procure evidências que a contradigam. Pode ser algo simples, como a sua opinião sobre um determinado político, ou algo mais profundo, como a sua visão sobre o sucesso ou a felicidade. O importante é abrir a mente para a possibilidade de que você possa estar errado. O grande perigo reside na verdade conveniente, na tendência de preferirmos acreditar no que confirma as nossas visões de mundo, mesmo que as evidências apontem para o contrário. Essa busca pela confirmação é uma armadilha que nos impede de crescer e de evoluir. Platão, em sua alegoria da caverna, nos convida a desconfiar das sombras projetadas nas paredes, a questionar a realidade que nos é imposta e a buscar a luz da razão, que nos permite enxergar a verdade por nós mesmos. Desconfie do óbvio, questione as suas certezas e liberte-se da caverna da manipulação. Que sombras você tem confundido com a realidade? O segundo hábito essencial é a navalha de Akama afiada. Esse princípio filosófico nos ensina que, diante de múltiplas explicações para um fenômeno, a mais simples tende a ser a correta. Mas atenção, simplificar não significa ser simplista. A busca pela verdade exige nuance, paciência e a capacidade de lidar com a complexidade. A manipulação muitas vezes se esconde em simplificações excessivas e narrativas que reduzem problemas complexos a soluções fáceis e rápidas. A política, a religião e o marketing são mestres nessa arte de simplificar para persuadir. Como podemos evitar essa armadilha? Analisando criticamente as notícias e as informações que consumimos, identificando as simplificações que distorcem a realidade. Questione as soluções fáceis, desconfie das promessas mirabolantes e busque sempre uma compreensão mais profunda dos problemas. A verdade, muitas vezes, é complexa
complexa e multifacetada. Exige tempo, reflexão e a coragem de lidar com a incerteza. Mas a recompensa é a liberdade de pensar por si mesmo, de não ser enganado por narrativas simplistas e manipuladoras. Um dos truques mais comuns da manipulação é a falsa dicotomia, a armadilha do ou isso ou aquilo, que nos impede de enxergar as nuances e as possibilidades intermediárias. A realidade raramente é preto e branco. Aprenda a questionar as dicotomias, a buscar os tons de cinza e a construir a sua própria visão de mundo, livre das simplificações impostas. Que falsas dicotomias têm limitado a sua visão da realidade? O terceiro hábito crucial é o teste da consistência lógica, a arte de se tornar um detetive da mente, capaz de farejar as falácias argumentativas que minam o pensamento crítico. A lógica, tanto a formal quanto a informal, é a nossa principal ferramenta para desmascarar a manipulação. Falácias como o ad hominem, que ataca o caráter do argumentador em vez de refutar o argumento, o apelo à emoção, que busca persuadir através dos sentimentos em vez da razão, e o espontâneo, que distorce o argumento do oponente para facilitar o ataque, são armas poderosas nas mãos dos manipuladores. Um exercício prático eficaz é desconstruir discursos políticos, identificando as falácias lógicas utilizadas para persuadir o público. Analise a estrutura do argumento, verifique se as premissas são verdadeiras e se a conclusão é logicamente válida. Mas qual o papel da intuição e da emoção no pensamento crítico? São aliados ou inimigos? A intuição pode ser uma ferramenta valiosa, mas deve ser sempre submetida ao escrutínio da razão. As emoções podem nos cegar, nos tornando mais suscetíveis à manipulação. Imagine a sua mente como um tribunal. Antes de julgar, avalie cuidadosamente as evidências, examine os argumentos com rigor lógico e não se deixe levar pelas paixões. Seja um detetive implacável da verdade e a manipulação não terá vez. Quais emoções têm nublado seu julgamento? O quarto hábito fundamental é a empatia radaka, a capacidade de entender para discordar com razão. Não se trata de concordar com tudo e com todos, mas sim de se colocar no lugar do outro, de compreender as suas motivações, mesmo que você discorde das suas ideias. É importante distinguir entre a empatia emocional, que nos leva a sentir o que o outro sente, e a empatia cognitiva, que nos permite entender o que o outro pensa. Para o pensamento crítico, a empatia cognitiva é crucial, pois nos permite compreender as motivações por trás da manipulação. A teoria da mente, um conceito da psicologia, nos ajuda a entender que as outras pessoas têm crenças, desejos e intenções diferentes das nossas. Ao compreender a mente do outro, podemos antecipar as suas ações e nos proteger da manipulação. Um exercício poderoso é argumentar a favor de uma posição contrária à sua. Com base em evidências e lógica, force-se a defender um ponto de vista com o qual você não concorda, e você desenvolverá a sua capacidade de compreender as motivações do outro. O viés de confirmação também se manifesta na empatia, nos levando a ouvir apenas o que queremos ouvir, a interpretar as ações do outro de acordo com as nossas próprias crenças. Para evitar essa armadilha, esteja aberto a ouvir opiniões diferentes, a questionar as suas próprias premissas e a considerar a possibilidade de que você possa estar errado. Imagine-se diante de um espelho. Você vê o outro, mas mantém a sua própria perspectiva. A empatia radaka é a capacidade de se ver no outro, de entender as suas motivações sem perder a sua própria identidade. Que perspectivas você tem se recusado a considerar? O quinto hábito fundamental é reconhecer que a história tem lado, que as narrativas dominantes são construídas para moldar a opinião pública e perpetuar o poder. A história não é um relato neutro dos fatos, mas sim uma interpretação seletiva dos eventos, filtrada pelas lentes da ideologia. O conceito de ideologia nos ajuda a entender como as nossas crenças, valores e pressupostos moldam a nossa percepção da realidade. A ideologia dominante, muitas vezes, é invisível para nós, pois a internalizamos desde a infância. Um exercício prático importante é analisar diferentes interpretações de um evento histórico controverso. Compare diferentes fontes, examine os vieses dos autores e questione a narrativa dominante. Descubra quais vozes foram silenciadas e quais perspectivas foram marginalizadas. É crucial questionar as fontes e buscar perspectivas alternativas. Não se contente com a versão oficial da história. Explore diferentes narrativas, ouça vozes dissonantes e construa a sua própria compreensão dos eventos. Imagine a história como um rio. Navegue pelas diferentes correntes. Explore os afluentes e não se deixe levar pela correnteza principal. A verdade histórica é complexa e multifacetada. Abrace a incerteza, questione as narrativas dominantes e construa a sua própria visão da história. Que narrativas históricas você tem aceitado sem questionar? Chegamos ao fim da nossa jornada em busca da autonomia intelectual, da libertação da mente de rebanho. Recapitulamos os 7 hábitos
hábitos dos pensadores independentes. Desconfiar do óbvio, afiar a navalha de Akan, testar a consistência lógica, praticar a empatia ao Adhikar e desvendar as narrativas dominantes. Esses hábitos, quando praticados consistentemente, nos fortalecem contra a manipulação e nos capacitam a pensar por nós mesmos, a construir a nossa própria visão de mundo, livre das amarras da opinião alheia. Mas a jornada não termina aqui. O pensamento crítico é um exercício contínuo, uma busca incessante pela verdade que exige coragem, disciplina e humildade. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, nos ensinou sobre o processo de individuação, a jornada de tornar-se um indivíduo autêntico, capaz de integrar as suas sombras e de expressar o seu verdadeiro potencial. A individuação exige coragem para questionar as crenças impostas, para desafiar o status quo e para resistir à influência da mente coletiva. A mente de rebanho nos oferece conforto e segurança, mas há um preço muito alto: a perda da nossa individualidade, da nossa capacidade de pensar por nós mesmos. A autonomia intelectual exige coragem para se destacar da multidão, para trilhar o seu próprio caminho, mesmo que esse caminho seja solitário. Encorajo você a continuar praticando esses hábitos, a questionar tudo, a buscar a verdade com paixão e a construir a sua própria visão de mundo. Liberte-se da mente de rebanho e abrace a sua individualidade. A sua voz importa, a sua perspectiva é valiosa e o seu pensamento crítico é essencial para a construção de um mundo mais justo e mais livre. Você está pronto para se tornar um indivíduo autêntico? Que passos você dará hoje em direção à sua autonomia intelectual?